Pais Responsáveis que Educam Juntos, o livro de Chris Polly, capítulo 6, parte A. A infância sob ataque. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em sua própria capacidade e entendimento. Lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar em todos os seus caminhos e Ele guiará os seus passos e você andará pelo caminho certo. Provérbios 3, 5 e 6. Um dos aspectos mais positivos do método conhecimento como o cantinho da disciplina é que ele dá à criança a oportunidade de corrigir o comportamento antes de ser disciplinada. Aquela frase horrível, esta é a 10ª vez que eu mando você arrumar os brinquedos, realmente não tem cabimento, mas é importante repetir, explicar e advertir. Filho, você prometeu arrumar os brinquedos. Eu confiei na sua palavra e não gostaria que você me desapontasse. Com isso, você lhe dá uma chance antes de partir para a disciplina. A função dos pais não é castigar, mas ensinar. Ensinar que a autoridade existe para ser obedecida e inculcar nos filhos, desde a primeira infância, valores que um dia nortearão a vida deles. Na pré-adolescência e na adolescência, seu filho vai precisar dizer não a uma série de ofertas perigosas que lhe serão feitas. Valores ensinados desde a infância preparam os filhos para responder ao desafio das drogas, da bebedeira, do sexo precoce. As crianças são bombardeadas com informações vindas da TV, revistas, internet, influências que frequentemente se chocam com os valores familiares e por isso devem ser administradas pelos pais. Essas ameaças são ótimos exemplos para enriquecer o diálogo com fatos concretos que conduzem a conversa para além do gosto e não gosto. O diálogo entre os pais e filhos deve ser estabelecido desde os primeiros anos e ser cultivado ao longo da vida. Recebo muitos e-mails de pais de adolescentes desesperados porque os filhos não os respeitam nem conversam com eles. Mas o diálogo, o relacionamento de confiança é algo que deveria ter sido estabelecido 12, 13 anos antes. E os ataques que as crianças sofrem da sociedade devem ser usados pelos pais atentos para embasar o seu argumento, mesmo que aparentemente elas não deem atenção. Filhos problemáticos, pais perdidos. O equilíbrio na relação entre pais e filhos começa com o casal. Os pais são a base da família e o exemplo a ser seguido pela criança. Quando eles não estão bem, quando passam por uma fase de desentendimento ou problemas no trabalho, por exemplo, as crianças absorvem as preocupações e os sentimentos negativos. Se o problema for irremediável, como a morte de alguém ou divórcio, os filhos devem ser informados tão rapidamente quanto possível, especialmente sobre fatos que afetarão a rotina deles e não poderão ser camuflados. Quanto mais o tempo passar, mais curiosos eles ficarão e mais delicado será o momento da explicação. A criança merece e precisa saber o que acontece com sua família. Naturalmente, os adultos precisam de sabedoria para aliviar o peso dos detalhes e encontrar o jeito certo para contar. No entanto, a transparência é fundamental. Afinal, assim como os adultos, os jovens também têm seu desempenho afetado quando estão preocupados ou apreensivos. O rendimento escolar é o primeiro e principal prejudicado. A agressividade e isolamento também são comumente desenvolvidos. Por isso, reforço, diálogo e transparência são fundamentais. Eventualmente, o desempenho escolar do filho pode ser encarado como apenas mais um dos muitos problemas que os pais estão enfrentando. Nem sempre ele pode refletir numa crise envolvendo a família. Vale a pena refletir antes de criticar a criança ou a escola. A correção que os pais esperam da criança tem de ser feita com a ajuda dos próprios pais, com amor e firmeza, e não apenas com ordens. Essa clareza só vem com o preparo, e o preparo traz boas consequências para toda a família. Naturalmente, as ações dos filhos refletem aquilo que observam nos pais.
Hoje, há pais que não conhecem os filhos. Passaram um tempo demais trabalhando e buscando seus interesses acadêmicos ou profissionais. Por não terem estabelecido um canal de diálogo e intimidade, vão se ressentir mais tarde. Se os pais não buscaram os filhos, não serão eles, ainda imaturos, que sairão em busca do diálogo. Talvez esses pais jamais venham a saber verdadeiramente o que importuna ou aborrece os próprios filhos. Em contrapartida, quando os pais conseguem estabelecer esse vínculo desde os 2 ou 3 anos, a criança aprende a enxergar nos pais a boa intenção e a sabedoria para consultá-los em questões de amizades e possibilidades para a vida. Dica da Cris: conheçam seu filho, invistam tempo nele, dialoguem diariamente, sejam transparentes e assim vocês poderão ajudá-los nos momentos mais difíceis. Amizades inconvenientes. Escolher amizades é algo que os pais devem ensinar aos filhos. A tendência natural do ser humano é que nos aproximemos de pessoas com os mesmos princípios, costumes e estilos de educação, o que não quer dizer que não devamos procurar nos enriquecer com a troca de ideias e de experiências com pessoas de grupos e opiniões diferentes. O problema se configura quando os filhos não estão suficientemente maduros para interagir com o diferente, quando não conseguem influenciar o meio, mas se deixam influenciar negativamente. Minha neta Rafaela teve um problema com uma dessas meninas líderes. Um eufemismo para a criança que batem nos coleguinhas. Minha filha foi até a escola e a professora passou a acompanhar a menina com atenção redobrada. Paralelamente, Rafaela foi instruída em casa sobre as atitudes da coleguinha e aprendeu que pessoas briguentas e violentas não são boas companhias. Como cristãos, devemos sempre ser pacificadores. Jamais estimular o pague para não entrar numa briga, mas pague para não sair. Em vez de revidar, devemos tomar um caminho muito mais difícil. Ensinar-lhes que a postura adequada, o olhar firme e a convicção não devem permitir assédio nem violência contra si. Ensiná-los a repreender com autoridade toda a violência. É um processo mais lento e difícil, mas é a solução para romper o ciclo da agressividade, firmando o propósito de não agredir nem se deixar agredir. A menina líder continuou violenta, mas não com a minha neta. É isso que os pais devem fazer, orientar a criança com palavras simples e conceitos práticos. Dialogando desde a infância, quando crescer, ela saberá ouvir e escolher as amizades. Afinal, é muito mais difícil proibir amizades quando o filho é mais velho. E se ele se recusa a romper aqueles laços nocivos, só o diálogo pode apontar quão nociva pode ser aquela amizade. Dica da Cris: acompanhe seu filho de perto, mas sem sufocá-lo. Procurem saber de suas amizades, do convívio social e de suas atividades fora de casa. Comecem desde cedo, estabelecendo diálogo e aproximando-se dele, na base do companheirismo e da confiança mútua. Influências nocivas da mídia. A mídia cumpre o seu papel de informar, formar e entreter, causando grande influência sobre os jovens. Os pais precisam exercer a função de curadores para que tudo que os filhos veem na TV, nos filmes, na internet, nas revistas, não cause um efeito negativo e destrutivo. Meus netos cresceram sabendo que há programas de TV para adultos e para crianças, e que eles têm permissão para assistir a certas coisas e outras não. Isso criou um senso crítico entre eles. Certa vez eu estava assistindo a um filme com 2 de meus netos, o Pedro e a Rafaela. Em uma cena surgiu uma bruxa assustadora. E imediatamente o Pedro virou-se e disse: "Rafaela, não olhe isso não", cobrindo os olhos da priminha. Se necessário, expliquem à criança que certos filmes e desenhos são para os mais velhos, porque trazem coisas que as crianças mais novas ainda não entendem e, portanto, podem ser nocivas para elas. Mas não deixe de explicar que chegará o dia que elas também poderão aproveitá-las. Tenho a impressão de que havia uma inocência e um aspecto lúdico nos desenhos animados de antigamente.
Hoje os desenhos mais populares são baseados em lutas, violência e não há muitos filtros estabelecidos contra isso. Eu já entrei em casas com crianças de 10 anos que se divertiam com videogames indicados para maiores de 18. E o pior é que haviam sido comprados pelos pais. Lembro-me de um jogo em especial que o protagonista tinha uma motosserra com a qual deveria mutilar as mulheres que encontrasse pelo caminho. Por banal e divertido que pareça às crianças, entretenimento desse estilo vai deixando marcas de agressividade no inconsciente do adulto. Muitas crianças têm medo de dormir sozinhas em seu quarto por medo de monstros. Quando eu peço para que elas desenhem esses monstros, quase sempre a mãe confirma tratar-se de personagens de desenho da TV. Um caso particularmente grave, acompanhado pelo Super Nanny, foi de um menino de 4 anos, fanático por videogames japoneses. Ele passava o dia tão vidrado nos jogos que não parava nem para comer. A mãe precisava dar-lhe na boca enquanto ele, estatelado, jogava em frente à TV. Estava tão absorto naquele universo que repetia em japonês os diálogos do jogo. Demonstrava um alto nível de agressividade contra a irmã e os pais. Eu propus uma nova rotina para ele, com hora certa para as brincadeiras, esportes, momentos com a família e inclusive um pouco de TV e videogame. Confesso que as primeiras tentativas foram difíceis, porque os pais também tinham seu interesse em manter a casa silenciosa às custas de um menino mudo em frente à TV. E as opções de atividades que sugeri precisavam ser tão ou mais interessantes do que os jogos que ele tanto amava. Mas envolvi toda a família, esse é o segredo. E logo sua rotina estava toda refeita. Dica da Cris: fiquem atentos e controlem o que o seu filho acessa na internet, na televisão. Apliquem regras pensando no bem dele e deixe isso claro. Observem quantas horas ele passa jogando videogame ou no celular e verifiquem se houve alguma mudança de comportamento desde que adquiriu esse hábito. Cantinho da reflexão. Seu filho tem apresentado mudanças de comportamento? Vocês já procuraram conversar com ele para saber quem são seus amigos e que tipo de relação eles mantêm? Vocês controlam o acesso dele à internet? Sabem que tipo de conteúdo ele acessa? Os jogos e as brincadeiras de seu filho são compatíveis com a idade dele?